Você fala para o seu filho, não precisa ter medo? Isso é o mais natural da gente falar quando eles estão sentindo algum medo. Mas é o melhor? Eu sou a Lígia, ensino como formar filhos emocionalmente fortes e preparados para o futuro, aplicando princípios bíblicos. Então pensa comigo, quando a gente fala não precisa ter medo e a criança está sentindo medo, então a gente está dizendo que o que ela está sentindo não é válido e não vai ajudar muito ela. Ele tem medo porque ele sente, não é uma escolha. Então dizer que não precisa sentir medo, tu está dizendo que ela tem que fazer uma escolha de não sentir medo, mas não é assim que acontece. Algo desconhecido para eles às vezes é muito difícil e precisamos entender o lado deles nesse momento também. Nessas horas do medo, o que a gente deve fazer então? A gente precisa parar, prestar atenção na criança, se abaixar na altura dela para conversar, entender aquele medo, entender os pensamentos que estão por trás, explicar o que ela está sentindo e de forma que ela entenda que é normal sentir medo. Você pode dizer que muitas vezes também você tem medo de algumas coisas e converse. A conversa é a melhor solução nessas horas. O meu pequeno estava com muito medo na dentista nas primeiras vezes. Ele precisou tratar 2 cáries e foi bem complicado porque ele ainda era bem pequenininho, isso já faz mais de 1 ano. Ele estava realmente apavorado, foi muito difícil, precisou de mão segurando, todo o apoio em volta. E ele sabia que eu estava do lado dele, né? O meu marido estava junto em alguns momentos desses que eram mais difíceis, ele estava junto, então era nós dois dando apoio para ele. Ele sabia que não estava sozinho, isso trouxe segurança para ele mesmo sendo complicado e difícil naquele momento. E a gente trabalhou com a verdade, dizendo, né, que ia incomodar um pouco, mas, né, que não era para doer, que era só chato, ficar com a boca aberta, fazia barulhinho e tal. A gente foi conversando com ele para dar essa segurança. E a última vez que a gente foi, agora há pouco tempo que eu levei ele já estava muito melhor. A dentista disse, nossa, como ele melhorou. Eu tenho certeza que a nossa atenção e cuidado na hora do medo dele naquela outra vez ajudou ele agora aos poucos a se sentir mais seguro na dentista e tratar isso, né, com mais naturalidade. Então cuide, preste atenção nos medos, né, não julgue, não tente, né, dizer que não precisa ter medo. Tente evitar essa fala, tente entender o lado dele. Tenta mostrar que tem segurança, falar das coisas que são seguras ao redor, dizer que muitas vezes também você sente medo e que a gente precisa passar pelos medos, porque muitas vezes a gente tem medo de algo que nem precisaria ter medo, mas não precisa dizer isso exatamente, não precisa ter medo, sem explicar o outro lado todo. Já compartilha essa dica com alguém que você conhece, que está com filhos pequenos, que estão nessa fase do medo. Um grande abraço.